Hoje nós vamos conhecer como as pessoas do Vale do Silício estão encarando os desafios em termos de eletrônica. E como esses desafios são superados, combinando criatividade, espírito de equipe, compartilhamento e a combinação de pessoas e profissionais com formações diferentes. Hoje nós vamos falar sobre uma aceleradora de hardware, ou seja, as startups que trabalham com hardware podem vir até aqui. E ela é uma das primeiras aqui do Vale. Então vamos nessa! Hoje uma aceleradora de startup de hardware e melhor, fundada por um brasileiro, o Alex. CircuitLaunch. Esse é o nome da empresa. CircuitLaunch. Connect, build, deliver. Conecta, constrói e entrega. Ah, ele aí, grande! E aí, Alex? Que bom, olha, eu já disse o seguinte, hein? Eu já falei aqui para todo mundo que essa é uma das primeiras aceleradoras de hardware daqui do Vale do Silício. Eu disse o seguinte, melhor do que isso, fundada por um brasileiro. Seja bem-vindo. Toda primeira sexta-feira do mês, a gente reúne alguns membros da comunidade para discutir sobre hardware, sobre o que a gente está fazendo, sobre qual o futuro. As pessoas às vezes trazem algum objeto para demonstrar, para compartilhar todo o conhecimento. Uma das coisas do Vale que é muito interessante, todo mundo quer compartilhar. E esse compartilhamento acontece em várias formas. No café da manhã, no almoço, na janta, quando você está dormindo. E agora, e aí essas pessoas são da onde? De vários backgrounds diferentes. E a maioria delas vem para cá para entender um pouco mais do que a outra pessoa está fazendo. Ah, legal. A gente pode... e cada um conversa entre si? Cada um se junta, discute o que eles querem discutir. Aqui você vê But then, so this is Bo, sorry. You mind giving a little word? Yes, this is Clodoaldo, called us Bo. This is one of our mentors and one of our members. How are you doing? Good. Bo is always working on something interesting. We are coming from Brazil and we have a TV show. In our TV show, we go all over the world recording the best innovation of the world. We want to show what you guys have been doing here in Silicon Valley. We want to show to Brazil and also to the rest of the world. Logo que eu me apresentei, não demorou para alguém me explicar seu projeto. So what do you do? Exactly, explaining. So the problem that we're trying to solve is that doing electronics and programming is hard. It's very hard, even for experienced people. For inexperienced people, it's almost overwhelming, right? So I invented a system to make working with electronics easy. We call it the Badger Box. It's the world's first integrated development environment for software and for hardware and embedded programming. And the way it works is we have a circuit diagram here. This is a very simple circuit where we're just going to flash an LED. Sabe que interessante? É assim que nasce uma ideia. Num laboratório como esse, pessoas trocando, né, ideias, como o Alex acabou de dizer. Exatamente. A Apple nasceu assim, né? Exatamente, assim. Nasceu, num encontro como esse, você está pegando as ideias antes de ninguém pensar nelas. Antes de investidor aparecer, eles ainda estão descobrindo, muitas vezes, qual que é a ideia. Isso é antes da ideia. E ele está aqui demonstrando agora um dos projetos que ele está trabalhando, que é uma maneira fácil de você aprender eletrônica usando o que a gente tem disponível hoje. So this is the Badger Box. It's the world's first integrated development environment for electronics and embedded programming. And it's designed to make working with electronics and embedded electronics and programming as easy as possible. So easy that even someone with no experience can start doing projects with... Like Lo? Yes, exactly. In fact, as it so happens, I have a very simple example here that you're welcome to try if you'd like. So let me show you how it works, so you know how to do the example. We have a circuit diagram here. It's a very simple circuit. It's just going to make an LED flash. So what happens is, if you have no experience with electronics, is the software will walk you through the process of wiring up the circuit by showing you which component you're wiring up and where to plug it in on the breadboard. So it takes the complex task of implementing a circuit on a breadboard and breaks it down into a series of steps that anyone can follow. So we want to plug the positive side, which is the longer side. Which one is the positive? The longer one? The longer side of the LED, and we want to plug it in. Any one of those holes? Well, no, so the breadboard is clear, so it'll light up underneath it and show you any of those 5 holes to plug it into.
Eu tô montando um circuito, então, é? Você tá mandando um circuito enquanto eu tô te ensinando como você faz. Okay, and now it's plugged into the ground. The LED. Wow, ground is here. Ground is here, yeah. Okay, good. Wonderful. So all we have to do now. Yeah, o que é legal é isso é um protótipo, né? Tá sendo testado, validado. E a razão desses encontros, as pessoas vêm para discutir o que eu tô fazendo errado, como eu tô fazendo errado, será que isso pode melhorar de alguma forma? E um ajuda o outro. Com certeza. De graça. Sem dúvida nenhuma, não, ninguém tá esperando nada a não ser compartilhar a informação. Meu Deus, que mundo legal. A gente tá aqui no Meetup, né? Vendo um protótipo, você pode perceber que é um protótipo. Na demonstração, o negócio dá certo, não dá certo. Aí um outro vem, já colabora. E assim vai indo, é assim que vai nascendo. Tentativas e erros. E isso acontece muitas e muitas vezes. Você passar tempo suficiente aqui, você vai sempre lembrar, quando eu conheci aquela pessoa que muitas vezes você não daria nada. E que é uma outra lição do Vale. Nunca subestime ninguém. Sempre acredite que todas as pessoas que estão aqui podem fazer alguma coisa e grande. Essa cultura que nós queremos transferir para você que assiste a Rota da Inovação. Fantástico. Não é? É impressionante esse poder que esse meeting tem aqui no Vale do Silício. Com certeza. É muito legal isso, né? As ideias são criadas todos os dias. Todos os dias, pessoas diferentes vêm, trocam ideias, compartilham, não tem medo e bora lá criar esse... O que é aqui? Esse é a empresa do Merdad. O que eles estão criando é um sistema para gerenciar a bateria. Eles estão usando a bicicleta como o primeiro uso deles. Seria a pessoa chega com a bicicleta, às vezes você pode trocar a bateria, você pega a bateria, já coloca para carregar, pega uma outra, coloca na bicicleta e leva. Ao invés de você levar a bicicleta para ser carregada lá, você só troca a bateria. Então a ideia é ter várias estações em vários locais, onde você só chega, põe essa bateria, pega outra. Como se fosse a Tesla, mas com bicicleta. E olha que bagunça danada, né? Faz parte. Bagunça então, faz parte do processo de criatividade. Como é que você, quando começou e por que você começou a CircuitLaunch? Eu cresci, na verdade, como hobbyista de eletrônica. E desde criança, eu sempre tentei achar um local onde eu pudesse construir as minhas brincadeiras, o que eu gostaria de fazer, mas o equipamento para fazer isso é caro. E CircuitLaunch apareceu daquele desejo de criança de você poder ter um local onde eu podia prototipar as coisas, os produtos que eu acordava com eles na cabeça, onde eu tivesse equipamento e onde eu pudesse encontrar uma comunidade que pensasse como eu. Nessa área, nossa área de eletrônica. Aqui você tem oscilloscopes, microscopes, reflow oven, 3D printers, máquinas para você imprimir circuitos. Aqui você tem vários produtos imprimidos em 3D. A CircuitLaunch, a ideia é que você possa ter, de alguma forma ou outra, a gente possa ser um tipo de universidade, onde as pessoas possam vir aqui, implementar o que elas sabem e aprender já com as empresas que estão no local. Né? Então, essa é uma das empresas que estavam aqui, a Taipei Machines, e eles construíram impressoras 3D. So I work for a company called E&M. We're the California representatives for SiC Industrial Sensors. It's a German company that makes a broad range of industrial sensors, many of which are used in robotics. So we're involved in autonomous vehicles that are used in industry, and that doesn't include specifically automotive. We don't aim at automotive. We aim at for instance, AGVs and autonomous mobile robots that might help people in factories or warehouses and other professional applications. Yeah, we try to help small companies by giving them access to industrial components. A lot of the industrial components, because they're smaller volume and more specialized than, for instance, consumer market components or automotive market components. So we try to help by giving access. We do loan parts and sensors, and we have experts here in the Bay Area that help companies choose the right sensor. LiDARs are a big thing for mobile robots, but SiC also does sensors of all kinds for proximity, for barcode reading, for RFID. We're involved with robots that use all of those as well. So CircuitLaunch is a large incubation space where small companies can come and get started. Perhaps they don't have quite enough money or enough space. CircuitLaunch has a huge space here in this incubator, and it is one of the larger areas I've seen for robotics startups. There are, of course, others in Silicon Valley,
that we visit, but the CircuitLaunch is a great one. Alex, vamos mostrar então o que você na CircuitLaunch faz, quais são as pessoas que você traz para cá, essa empresa maravilhosa, esses laboratórios formidáveis. Conta então pra gente o que. Então a ideia da CircuitLaunch é trazer as pessoas para que elas possam trabalhar nos projetos dela desde o começo, desde uma pessoa que não tem experiência até ao nível mais avançado. Um exemplo disso é o Blaze. O Blaze está construindo um sistema de delivery para café via drone. Eu vou deixar ele explicar um pouco mais. Vai entregar café com drone? Exatamente. Mas como assim? Explain, yeah. Amen. So it's baristo. So we're delivering coffee beans and water with the drone. So it flies over, refills the machine, and then as the user, you just walk up to the machine, put your cup down, and it'll mix your cup of coffee in less than 50 seconds. Am I gonna try one coffee right now? Not today, but we're gonna make one a little bit later today maybe, and you can give it a shot. It's real Italian Belletti, so it's real Italian coffee. Okay. So explain how it works, please. Yeah, so after the beans get put in, gets ground up nice and fresh all day, and then we turn on the coffee filter basically. So when the user walks up, there's an RFID tag in the bottom, and when they put it down, the machine knows the person's there. It starts making the coffee, gets pumped using these pumps and valves, and then it comes out a little hole right here. And we have a camera and 2 ultrasonic sensors. Wow. So you can make sure that the coffee cup is there and it doesn't spill. And how are you able to actually make all these parts? So we 3D printed them here right at CircuitLaunch on the Type 8 machines. The whole prototype you've made here in Circuit? All this red, orange, and black plastic, yeah, we made right here. And then we built the box ourselves. Man. Doing all the programming here work, as well. yeah. Good. And you're a one-man show, right? You do the whole thing? I do the whole thing, right? The whole thing, yeah. So you team of 5 people, but you're the guy doing the work. Here. Yeah. Oh, Wonderful. Your partners Can you show us what the drone has to do here? So yeah, when this will be like a factory near like a train station, and so as it takes off and hovers above, the doors open up like this, and so there's little sensors inside there, and then the drone can autonomously hover and sit there and just open up his doors. If you look inside, there's a 3D printed funnel. So again, the drone drops the water and drops the coffee beans, and it flows down through one of the 4 holes inside the box. Wow. But how big is it gonna be in the real product? This is the real size for the top, and then the rest of it is a 6-foot tall robot, and it's 3 foot wide. So 2 meters tall, 1 meter wide. Okay. The drone is gonna get the raw material and everything and put in the house, in the cafeteria or whatever place is. Right into this box. So this box will sit on top of our vending machine. The doors open up. Okay, but he's gonna go inside and with door open. Nope, all of these vending machines will be outside. So we're starting at train stations because you can legally fly a drone above train tracks. And so people that need coffee when they're riding the train be able to come up and grab coffee. Para vocês entenderem, o drone vai pegar os grãos de café, vai jogar aqui dentro dessa máquina, que vai estar na estação de trem a princípio. A máquina vai fazer a moagem do café, e qualquer pessoa que precisar de café vai chegar simplesmente com um copo e só colocar o copo lá e servir em qualquer local. O interessante é que isso vai funcionar 24 horas, 7 dias por semana. E você não precisa de nenhuma pessoa envolvida. Nenhuma pessoa envolvida no processo, ninguém. E a empresa que vai estar fazendo o delivery do café é uma empresa já que foi formada 1 ano e meio atrás, que é especializada em fazer delivery, entregas via drone. E a empresa que fez esse sistema de delivery criou uma cryptocurrency, uma criptomoeda, e a maneira como ele fez para pagar pelo serviço é usando a criptomoeda que a própria empresa criou. Brincadeira, né? A inovação é algo completamente embrionário. Começa numa determinada fase, começa com um determinado propósito, vamos fazendo esses protótipos, vamos testando, vamos mudando e vai evoluindo. É assim que se dá. Eu não sei o que vai acontecer com essa ideia da cafeteria.
provavelmente pode se transformar num belíssimo produto, mas o que a gente sabe, o que a gente tem certeza é que aqui, é desta forma, é com esse mecanismo que você vai conseguir implementar as suas brilhantes ideias em qualquer lugar do mundo.